Pronto, tá gravando já. Só teve uma aula, que foi a primeira aula da noite, na segunda-feira, que não gravou, mas foi um problema do computador mesmo, não foi porque eu me esqueci, não. Mas aí pronto, pessoal. Eu vou começar aqui da primeira página, porque antes do próprio código, né? Ele tem aqui, ó, Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Antes do código em si, tem algumas mensagens, né, que tem alguns conteúdos interessantes e eu vou mostrar para vocês. Veja só, aqui tem a apresentação do presidente do CONFEA, né, a apresentação do Código de Ética. Aqui já está marcado porque na aula anterior eu já marquei, aí eu vou deixar marcado mesmo, né. O coordenador, né, ou foi o presidente do CONFEA, ele diz o seguinte: a ética acompanha o cotidiano dos profissionais. E de fato é verdade, ele tem razão, né? A ética, ela não é algo que está simplesmente nos livros, né, nos códigos e tal. Ela está na nossa ação, né? Ela de fato acompanha o cotidiano dos profissionais, né? E aí ele diz que é inadmissível que essa prática deixe de fazer parte da nossa rotina. É exatamente isso. A ética, né, ela faz parte da rotina, né, de um profissional. Todos os dias o profissional, ele está lidando com a ética. E aqui ele continua essa noção, né, ou repete, né. Promovemos a ética no cotidiano de nossas profissões, ou seja, é agindo de forma ética, né, de acordo com os princípios éticos, é que nós promovemos a ética, né. E aí ele diz também que o exercício ético, né, é também um exercício de individualidade, ou seja, não é uma coisa só coletiva, mas é aquela individualidade, é o indivíduo, né? O indivíduo isolado, digamos assim, quando ele age, né, ele também está praticando a ética, né? E aí ele diz que a prática ética deve permear já a formação do futuro profissional, ou seja, é a formação de vocês, né? É o que nós estamos fazendo aqui nessa disciplina, né? Contribuindo, né, para essa reflexão ética, e vocês devem começar, né, já essa prática ética, ou seja, já na formação, digamos assim, começar a colocar em prática, né, os princípios éticos da sua profissão, destacando o caráter social das nossas funções, ou seja, nossas funções, elas têm um caráter social, né? A profissão, ela atua na sociedade, em relação à sociedade, né? E aí ele diz que a reflexão sobre os princípios éticos precisa ser incorporada aos nossos deveres, ou seja, à medida, né, que nós realizamos os nossos deveres, as nossas tarefas, nós devemos incorporar a isso, né, a reflexão ética, né? Você está refletindo sobre a ética do que você está fazendo, né? Isso desde os primeiros momentos, desde, que nem ele falou, a sua formação, né? E aí você é uma questão de buscar defender, né, difundir e até mesmo contribuir para renovar esses princípios, né, quando isso for necessário, porque a profissão, toda profissão, ela não é uma coisa estática, né, ela evolui com o tempo e essa evolução com o tempo traz uma necessidade de renovação dos princípios, né, dos valores éticos e etc, né. E aqui ele continua com algumas coisas interessantes também,
que ele diz que a construção de uma sociedade ética é tarefa de cada cidadão. E isso ele tem toda a razão, né? Cada cidadão forma a sociedade como um todo, né? E aqui você entenda, quando ele fala sociedade ética, ele está dizendo uma sociedade boa, né? Uma sociedade boa de se viver. Então, uma sociedade que promove o bem, digamos assim. Então, cada cidadão, né, faz parte da construção desse bem, digamos assim, né, de uma boa sociedade. Aí ele continua aqui dizendo, por isso mesmo, em um mundo de mecanismos institucionais e tecnológicos em constante progresso, a sociedade cobra essa conduta. Ou seja, a sociedade, ela cobra a conduta ética do profissional, né? E, diante desse mundo tecnológico, né, em constante progresso e etc., a sociedade tem cada vez mais ferramentas, né, para exercer essa cobrança, digamos assim, para fazer essa cobrança. Aí ele chama isso de um legítimo controle social, né? Que promove o aperfeiçoamento permanente da sociedade, né? Ele chama de tecido humano, de que fazemos parte. Ou seja, é através do controle social que a própria sociedade se aperfeiçoa, né? Aí em seguida nós temos aqui uma outra mensagem que é do coordenador do Colégio de Entidades Nacionais, CDEN. Ele vai dizer nessa parte que o código de ética é um pacto dos profissionais, né? Os profissionais, eles têm que, digamos assim, encarar o código de ética como um pacto, né? Em direção do, digamos assim, do próprio aperfeiçoamento da sua profissão, né? Ele vai dizer, veja, as transformações sociais, culturais, científicas, técnicas e profissionais que tornam o nosso mundo cada vez mais moderno e dinâmico, a ponto de parecer que nos escapa das mãos, ou seja, as consequências, digamos assim, de todas essas mudanças culturais, científicas, técnicas, né, tecnológicas, etc., torna o nosso mundo cada vez mais dinâmico, né? Ele diz que é a ponto de parecer que nos escapa das mãos, ou seja, as consequências elas vão se tornando cada vez mais imprevisíveis. Então, as profissões necessitam cada vez mais de que desse pacto, né, que é o código de ética, que é a tentativa de controlar, digamos assim, né, as consequências da sua própria ação, as consequências sociais da sua própria ação. Aí ele continua falando, agindo com ética, os profissionais da área tecnológica responsáveis pelas habitações, cidades, produção de alimentos, segurança e sustentabilidade têm sua função social reconhecida pela sociedade. Veja só a dimensão da atuação desses profissionais, né? No caso de vocês da engenharia, mas de todos os que esse código de ética abarca, né? Veja, numa sociedade, eles são responsáveis pelas habitações, cidades, né? Produção de alimentos, segurança, sustentabilidade. E ele vai dizer que essa função, né? Essa função social, ela só é reconhecida pela sociedade quando os profissionais agem com ética, né?
de acordo com a ética. E aí ele diz que esse é o caminho, né, que os profissionais devem trilhar para alcançar o reconhecimento e o respeito da sociedade. Veja, a ideia aqui é que a sociedade ela só vai respeitar, né, uma determinada profissão e reconhecer a sua função social se os profissionais dessa profissão agirem com ética, né? Senão a sociedade vai passar a olhar essa profissão com maus olhos, por assim dizer. E aqui nós chegamos a uma terceira mensagem, que é da Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética, que vai dizer aqui nesse trecho que a ética profissional é a melhor maneira de alcançar verdadeiramente a excelência das profissões. E isso é uma verdade, né? Não importa, digamos assim, que não importa o quanto uma profissão se aperfeiçoe tecnicamente. Não importa o quanto a tecnologia envolvida nessa profissão está desenvolvida. A verdadeira excelência de uma profissão, ela só vem, digamos assim, com o fundamento, né? Com a base de sustentação da ética profissional, que ele diz que é o principal instrumento para orientar a conduta dos profissionais, né? E aí ele diz que a ética não resulta em uma ideia abstrata, ou seja, a ética não é algo puramente abstrato, puramente teórico, né, mas concreto. Ou seja, é algo concreto mesmo, é algo que faz parte do nosso cotidiano, né? E aqui nós entramos definitivamente no código de ética, né? Aqui ainda não é o código de ética, é uma resolução, né? Que simplesmente adota, né, o código de ética e dá outras providências, né? Então ele vai dizer aqui, ó, primeira coisa que ele diz, resolve adotar o código de ética profissional, etc. E aqui finalmente nós chegamos no código de ética, veja, ó, página 28. Começa aqui, ó, página 28. Aí ele começa, veja, Código de Ética do Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Começa aqui, proclamação. As entidades nacionais representativas dos profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia pactuam e proclamam o presente Código de Ética Profissional. Preâmbulo. Preâmbulo é uma espécie de introdução a geralmente muitas leis, por exemplo, a Constituição tal, elas têm um preâmbulo. É uma espécie de introdução ao que vem depois, né? Então, no preâmbulo aqui do Código de Ética, vai dizer o seguinte, artigo 1º. O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia e relaciona direitos e deveres correlatos de seus profissionais, ou seja, ele está dizendo o que vai vir aqui nesse código de ética. Primeiro, vem os fundamentos éticos, ou seja, os princípios éticos, né?
e as condutas necessárias ao que? A uma prática da profissão boa e honesta, mas também depois ele vai relacionar direitos e deveres, né, dos profissionais. Na verdade, no final, ele vai trazer direitos, condutas vedadas e deveres, né? Ele vai começar com os deveres, vai vir condutas vedadas e depois virá uma parte com os direitos dos profissionais. Ou seja, princípios éticos, deveres, condutas vedadas e direitos. Aí vem artigo 2º. Os preceitos desse Código de Ética Profissional têm alcance sobre os profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades ou especializações. Ou seja, os princípios, né, os preceitos desse código, ele alcança os profissionais em geral. Vamos dizer assim que todos aqueles, né, que, se formos falar em engenharia, todos os engenheiros, né, não importa que nível de formação tenham, né, as modalidades ou especializações em que atuem, né? Porque o Código de Ética ele estabelece princípios gerais para toda a profissão, né? Aí aqui que ele vai dizer que as modalidades e especializações, né, profissionais poderão estabelecer, em consonância com esse Código de Ética Profissional, preceitos próprios de conduta, atinentes às suas peculiaridades e especificidades. Veja, aqui ele falou em geral, né, digamos, profissionais em geral, mas aqui, ou seja, não levando em conta as modalidades ou especializações. Agora, como cada modalidade e especialização tem suas peculiaridades e especificidades, essas modalidades elas podem adotar os seus próprios preceitos, né, de conduta, os seus próprios princípios éticos. Mas esses preceitos eles têm que estar em consonância com o Código de Ética Profissional, ou seja, não pode contradizer esse código, né? Tem que, digamos assim, continuar, né? Tem que esmiuçar, digamos assim, né? Colocar sob o ponto de vista daquela especialidade. Então, vejamos aqui, da identidade das profissões e dos profissionais. É o primeiro tópico, né? Que vai tentar explicar qual é a identidade, o que é que identifica, né, a profissão e os profissionais. Então, artigo 4º. As profissões são caracterizadas pelo quê? Número 1, seus perfis próprios. Ou seja, cada profissão ela tem um perfil, ou vários perfis dos profissionais que a compõem, né? Número 2, pelo saber científico e tecnológico que incorporam, os saberes, né, que são criados, desenvolvidos e etc., eles são os saberes científicos e as tecnologias, né, são incorporadas também pelas profissões. Então, esses saberes também caracterizam as profissões. Pelas expressões artísticas que utilizam, né, que as profissões utilizam, também é uma característica. E a quarta característica é o resultado do trabalho, né, o resultado social, econômico e ambiental do trabalho que realizam, né? Então você tem o perfil, os perfis, né, os saberes, as expressões artísticas e os resultados. Veja como a profissão é algo complexo, né? Não é uma coisa simples.
E aí diz, artigo 5º, que os profissionais, eles são os detentores do saber especializado, ou seja, não é um saber qualquer, né? É o saber especializado, ou seja, o profissional é um especialista naquele assunto, né? E ele é reconhecidamente especialista, ou seja, é o detentor daquele saber especializado de suas profissões e os sujeitos proativos do desenvolvimento social e da profissão, né? Ele desenvolve tanto a sociedade quanto a sua própria profissão. Artigo 6º. Ele vai falar do objetivo das profissões. Veja, essa questão do objetivo, ele vai falar mais coisas posteriormente. Aqui ele vai dizer que o objetivo das profissões e a ação dos profissionais volta-se, né? Ou seja, o objetivo é o bem-estar e o desenvolvimento do homem em seu ambiente, ou seja, levando esse bem-estar e desenvolvimento do homem tem que levar em consideração várias coisas. Primeiro, o ambiente no qual o homem vive, né? E em suas diversas dimensões. As diversas dimensões do homem, né? Por exemplo, indivíduo, família, comunidade, sociedade, nação e humanidade. O indivíduo, ele deve ser tomado, né, não simplesmente como um indivíduo, o ser humano, né, mas ele deve ser visto como um indivíduo, como membro de uma família, né, como membro de uma comunidade, de uma sociedade, pensando em algo mais amplo, nação e um membro da própria humanidade como um todo, né. E também levando-se em consideração suas raízes históricas e as gerações atual e futura, né? A ética projetando-se para o futuro. Artigo 7º. As entidades, instituições e conselhos integrantes da organização profissional são igualmente permeados pelos preceitos éticos das profissões e participantes solidários em sua permanente construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação. Veja, a profissão ela é composta também de diversas entidades, instituições, conselhos, né, que ajudam a organizar a própria profissão, né? E essas entidades elas são permeadas, digamos assim, também pelos preceitos éticos, né? E devem participar, né, solidariamente, na permanente construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação desses preceitos. Professor, licença. Pois não? Eu acho que os meninos estão achando que não está sendo gravada a aula. Não sei se o senhor colocou. Não, está gravando, sim. Tá gravando, que não apareceu aqui pra gente. Tá gravando, botãozinho vermelho. Não, mas é que eu gravo... Ah, você grava com o aplicativo, né? Ah, tá certo. Será que era no Meet? Não, eu tô gravando pelo Windows mesmo, né? Porque aí quando aparecer a aula, ela aparece o código de ética em tela cheia, né? Ah, certo. Eu também acho, eu sempre utilizo uns métodos mais arcaicos, mas mais simples, né, de fazer as coisas. Aí eu acho mais simples gravar aqui pelo Windows do que... Eu acho que eu nem sei como gravar aí pelo Google Meet, né? Mas tá gravando, não se preocupe não. Tamo gravando aqui. Tá certo. Aí ele entra aqui na questão dos princípios éticos, né? Ele entra finalmente naquela parte que nós vimos anteriormente, ele vai dizer quais são os princípios éticos. E aí, no artigo 8º,
né, ele diz simplesmente: a prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos, aos quais o profissional deve pautar sua conduta. Ou seja, o primeiro princípio ético vai ser o objetivo da profissão, onde ele vai dizer que a profissão é bem social da humanidade. E quem é o profissional? O agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores. Veja que ele falou aqui em cima dos objetivos, né, também da profissão, do objetivo, né? Falou em bem-estar e desenvolvimento do homem em várias dimensões, né? Aqui ele vai falar de preservação e desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores. Não deixa de ser a mesma coisa, né? Digamos assim, que um inciso aqui complementa o outro, digamos assim. Você pode ler os dois juntos, né? E aqui ele vai dizer o segundo princípio, né, da natureza da profissão. Aqui ele vai dizer que a profissão é bem cultural da humanidade. Veja, aqui ele falou em bem social, né? Mas a ideia é que a profissão ela é um bem da humanidade. Por isso que deve ser bem tratada, né? O profissional deve agir para que ela seja bem vista pela sociedade, né? Você deve honrar aí a sua profissão, porque ela é um bem da humanidade. Então, ele fala aqui em bem cultural da humanidade, construído permanentemente, ou seja, uma profissão não é algo estático, né? As pessoas que a compõem, a constroem permanentemente. E aí ele vai dizer que é pelos conhecimentos técnicos, científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, ou seja, é através da prática tecnológica que uma profissão como a engenharia se manifesta, né? Colocado a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem. Aqui entra também a questão do objetivo, de novo, né? Melhorar a qualidade de vida do homem. E aí vem outro princípio da honradez da profissão, né? A profissão é alto título de honra, ou seja, a sociedade confere um alto título de honra ao profissional. Mas isso exige uma contrapartida, né, que é uma conduta honesta, digna e cidadã por parte do profissional. Se você é bem tratado melhor do que os outros, digamos assim, né, recebe uma honraria da sociedade por causa da sua profissão, você deve dar a contrapartida social, que é uma conduta honesta, digna e cidadã. Outro princípio da eficácia profissional, onde ele diz que a profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos e observando a segurança nos seus procedimentos. Ou seja, a ideia de eficácia aqui vai passar por vários tópicos, digamos assim, né? Primeiro, vem a questão do cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais. Para você ser eficaz, né? Cumprir de forma responsável e competente os compromissos profissionais. 2. Técnicas adequadas. Utilizar-se de técnicas adequadas, né? Para você obter os resultados esperados. Assegurar os resultados propostos, ou seja, você tem que se assegurar, né, de que aquilo que se espera
como resultado de fato aconteça, né? Buscar uma qualidade satisfatória, né, no que é oferecido e assegurar também a segurança dos procedimentos. Tudo tem que ser feito de forma segura, né? Aí vem aqui outro princípio do relacionamento profissional. A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista dos profissionais para com todos aqueles que entram, vamos dizer assim, em contato com a profissão, né? Vamos dizer assim, gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores, ou seja, todos aqueles que entram em contato merecem, né, esse relacionamento honesto, justo e com espírito progressista, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade na competição. Aqui tem outro princípio que vai ser repetido muitas vezes, né? Mas veja aqui, ó, igualdade de tratamento entre os profissionais. Todos os profissionais devem ser tratados de forma igual e com lealdade na competição. Da intervenção profissional sobre o meio. Aqui ele vai dizer que a profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável, na intervenção sobre os ambientes natural e construído, e na incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores. Ou seja, quando o profissional for intervir sobre o meio, ele deve buscar o desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele desenvolvimento que preserva, né, o ambiente. Esse ambiente ele é tanto natural quanto construído. Geralmente, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente pensa só no natural, mas também o construído entra na onda. E também pensar na incolumidade das pessoas, né? Ou seja, não causar danos também às pessoas, seus bens e seus valores. Aí vem outro princípio, que é da liberdade e segurança profissionais. A profissão é de livre exercício aos qualificados, ou seja, a partir do momento que você se qualifica, você pode exercer a sua profissão livremente, sendo a segurança de sua prática de interesse coletivo. Aí a contrapartida ao livre exercício, né, que sua prática ela seja feita aí com segurança, né, a segurança de interesse coletivo. E agora nós chegamos aqui na segunda parte, falamos dos princípios, né, que nem ele dividiu lá o código. E aqui nós chegamos à parte, a última parte, que vai ter uma divisão entre os deveres, as condutas vedadas e os direitos, né? Ele vai começar aqui pelos deveres. Espera aí que tem uma pessoa entrando agora. Aí, bom dia, Samael. Chegando agora. Chegou na hora boa dos deveres aí, né? Então vamos lá. Deveres do profissional, né? No exercício da profissão são deveres do profissional ante o ser humano e aos seus valores. Primeiro, vem os deveres em relação ao ser humano e aos seus valores, né? Letra A. Oferecer seu saber para o bem da humanidade, ou seja, ter a noção, né,
de que aquilo que você sabe serve para o bem da humanidade, né? Você deve oferecer para o bem da humanidade. Letra B, harmonizar os interesses pessoais aos coletivos. Muitas vezes a gente enxerga, né, os interesses pessoais como contrapostos, digamos assim, aos coletivos, mas a ideia da ética, né, geralmente o interesse pessoal está em ganhar dinheiro, né, e os interesses coletivos se contrapõem a isso, mas na verdade você deve harmonizar, né, você deve ganhar, né, o seu sustento com coisas, né, que vão contribuir para a coletividade, né? Digamos assim, fazendo a harmonização entre os interesses pessoais e os interesses coletivos. No caso, aquela corrupção que há, assim, em firmas, por exemplo, o pessoal desvia verba de dinheiro público, assim, essas coisas, você já está quebrando esse princípio, né? Porque muitas vezes faz uma obra mais fraca, essas coisas assim, visando o dinheiro. Deixa de fazer uma obra bem feita. Exatamente. Você está colocando de lado, né, os interesses coletivos. Muitas vezes você está colocando mesmo, você está lesando, né, a sociedade, nesse caso, né? Ou então colocando a própria sociedade em risco, né, em prol de meros interesses particulares, né, interesses pessoais. Então, isso aí é algo, com certeza vai ser ilegal, né, e também antiético, né, digamos, algo profundamente antiético, né. A ideia da ética é sempre você buscar harmonizar, né, esses interesses pessoais aos coletivos. Digamos assim, você vai ganhar o seu dinheiro, né? Digamos assim, você vai fazer seus contratos, mas você vai procurar também oferecer, né, um produto ou um serviço, né, que beneficie aqueles destinatários, né? Em vez de você procurar lesar, né? Digamos, o que a gente vê muito por aí, né, até nessa tarefa que eu passei para vocês dos desastres, né, é realmente essa questão mesmo da busca aí desses interesses pessoais, né, e você vê as empresas de fato lesando gravemente, né, a coletividade. E aí você vê toda a quebra, né, desse código de ética ali nesses desastres, né? Então, veja, letra C, contribuir para a preservação da incolumidade pública, ou seja, que o público, né, ele permaneça sem danos, digamos assim, né, incólume, né, sem danos. Você deve contribuir para isso, né? Letra D, divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão. Você divulgar, né, os conhecimentos que pertencem à sua profissão também é um dever. Aí veja, deveres ante a profissão. Identificar-se, né, e dedicar-se com zelo à profissão, você identificar-se com a profissão, né, com o que ela espera de um profissional e tal, e dedicar-se com zelo a ela, né? Conservar e desenvolver a cultura da profissão. Toda profissão envolve uma cultura, né, já que o homem é um ser cultural, né, então você deve também, né, perante a sua profissão, conservar e desenvolver essa cultura, né, para o bem, né, vamos dizer assim. Preservar o bom conceito e o apreço social da profissão. Ou seja, você agir de uma forma, né, que a sociedade ela tenha um bom conceito, né, ela pense bem da sua profissão, né. Digamos assim, se você começa a lesar as pessoas, se os profissionais
de uma profissão começam a lesar as pessoas, a sociedade, né, ela vai tender, digamos assim, a ter um mau conceito daquela profissão, né, o que é algo assim ruim, né, é algo terrível, né, para os profissionais como um todo. E aí, quando você age de forma ética, você está contribuindo, né, para a preservação desse bom conceito da profissão. Letra D. Desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições, ou seja, e de sua capacidade pessoal de realização. Você tem que estar dentro dos limites, né, do que é atribuído a você, digamos, estar dentro dos limites do que um engenheiro faz, né? Não extrapolar esses limites, por exemplo, atuando no campo de outras profissões, né? E de sua capacidade de realização, você fazer o que você tem capacidade para tal, né? Não se meter a fazer o que não sabe. Letra E. Empenhar-se junto aos organismos profissionais para a consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas, né? Você tem vários organismos profissionais, né, e você deve empenhar-se, né, junto a esses organismos para a consolidação da cidadania, né, da solidariedade profissional e, principalmente, talvez, coibir as transgressões éticas, né, buscar evitar, né, coibir essas transgressões éticas dentro da sua profissão. E aí vem os deveres em relação, né, com os clientes, empregadores e colaboradores. Letra A. Dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da equidade. Letra B. Resguardar o sigilo profissional, quando do interesse de seu cliente ou empregador, veja. Quando seu cliente ou empregador, né, tiver interesse que algo seja sigiloso, entra a questão do sigilo profissional, né? Você deve resguardar esse sigilo, a menos que, né, haja a obrigação legal da divulgação da informação. Havendo essa obrigação por lei, digamos assim, você deve contar, né? Não pode resguardar o sigilo. Fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal. É a questão da propaganda enganosa, né? Ou seja, a informação a propaganda ela tem que ser correta, né, e não enganosa, certa, precisa e objetiva. Atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais. Ou seja, quando você for participar de uma arbitragem ou então realizar uma perícia, por exemplo, né, você atuar com imparcialidade e impessoalidade, né, sem favorecer, digamos assim, qualquer dos lados por qualquer motivo, né? Professor, esse código de ética, ele é usado para fim jurídico? Assim, a lei, por exemplo, se você descumprir qualquer quesito desse aí, você pode ser passível de pena? Alguma coisa assim? Ou é só para a ética mesmo em si? Não, ele tem a punição, né? Todo, digamos assim, código de ética, ele vai ter, digamos assim, uma punição, né? Ele é como se fosse uma lei. Agora, geralmente... No caso, punição pelos órgãos, né? No caso, aqueles órgãos foi citado lá no começo de cada coisa. Exato, né? Ele vai... Depois você pesquisa isso direitinho, é até interessante que tem vários casos, né?
tem vários casos assim de punições e tal, né? Eu já pesquisei, achei bem interessante, mas vai ter essa punição pela via, vamos dizer, meio que administrativa, né, e tal. Só que você tem as leis, né, que vão dar a tipificação penal também, tá entendendo? Além do código, né, existem leis que traduzem, né, essas questões em crimes, né, e vão dar uma tipificação penal. Então, o cara, quando ele comete algo desse tipo, ele entra, né, num duplo processo, assim, né? Ele entra num processo tanto administrativo, digamos assim, né? Um processo administrativo disciplinar, quanto um processo legal também, né? Certo, entendi. Ou seja, é uma má ideia, né? Você infringir aí, né? Aí vem aqui, ó, considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, ofertando-lhe sempre que possível alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas, ou seja, o destinatário dos seus serviços ele tem direito de escolha, né? E cabe a você, né? Essa palavra está escrito errado, né? Ofertando-lhe. Cabe a você, né? Apresentar a esse destinatário alternativas, né? Viáveis, né? Para que ele exerça, né? O seu direito de escolha. Letra F. Alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e às consequências presumíveis de sua inobservância, ou seja, alguém não está seguindo as prescrições técnicas, né? Então você deve alertar, né? Deve alertar, né, que essas prescrições não estão sendo cumpridas, né? E também que se pode presumir determinadas consequências disso, né? Você tem o dever de alertar. Adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes aplicáveis, né? Sua forma de utilizar-se das técnicas da profissão, né? Você deve buscar uma adequação tanto às necessidades do cliente quanto às normas vigentes, né? Que estão sendo que estão em voga no momento, né? E aí vem nas relações com os demais profissionais. Atuar com lealdade no mercado de trabalho, ou seja, vem aquela história de novo da concorrência leal, né? Daquela concorrência honesta, né? Você tem o dever de atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições, ou seja, todos os profissionais eles devem ter igual condições, né, de disputar aí o mercado, né? Manter-se informado aqui em relação, pessoal, com os demais profissionais, tá? Manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão. Preservar e defender os direitos profissionais, ou seja, os direitos, né, que você tem em sua profissão, os direitos profissionais, você deve preservar e defender, né? E aí vem os deveres ante o meio. Orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável, aqui ó, de novo, o desenvolvimento sustentável. Atender quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia,
quando você for fazer uma obra ou qualquer coisa, você deve buscar gastar o mínimo de energia possível e reduzir ao máximo, né, os impactos ambientais. Está dentro da questão do preceito do desenvolvimento sustentável, né, isso aqui. Considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições concernentes, né, à preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sociocultural e ambiental, ou seja, existem hoje em dia várias diretrizes, né, disposições, etc., para a preservação dos patrimônios, né, tanto socioculturais quanto ambientais, né, e você deve considerar todas elas, né. E aí vem a parte de condutas vedadas, ou seja, condutas proibidas, né. E aí vem, ó, no exercício da profissão são condutas vedadas ao profissional, proibidas, que o profissional não deve cometer, né? Ante o ser humano e a seus valores, né? Em relação ao ser humano e aos seus valores. Descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício. Ou seja, você deixar de cumprir com os deveres do ofício, né? Porque quer e sem justificativa, né? Então isso não pode. Usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, ou seja, é o famoso abuso de poder, né? O abuso de privilégio, abuso de poder para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais. Ou seja, você não pode se utilizar de privilégio de forma abusiva, nem para fins discriminatórios, nem para ganhar vantagens pessoais. Prestar, né, de má fé, orientação, proposta, prestação técnica ou qualquer ato profissional, ou seja, em suma, você fazer qualquer ato profissional onde você de má fé procure causar dano às pessoas ou aos seus bens, né? Aos bens das pessoas. Então isso também é uma conduta vedada. Ante a profissão, aceitar trabalho, contrato, ou seja, conduta vedada em relação à profissão, né? Aceitar o trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para a qual não tenha efetiva qualificação, ou seja, você só deve procurar fazer o trabalho para o qual você tenha uma efetiva qualificação. Utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional. De novo, a questão do abuso do privilégio, né? Omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional, ou seja, se você sabe de algo que transgrida a ética profissional, você não pode omitir ou ocultar isso aí, né? Você deve expor. E aqui é nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores, né? Muitas vezes colaboradores hoje em dia é muito assim o eufemismo, né, para se falar de empregados, né? Os empregados, os funcionários, né? Aí a administração tem chamado, fica mais bonito falar colaboradores, né? Mas a noção original da palavra, né, na própria administração não é simplesmente os funcionários, né? São todos aqueles que colaboram, né, digamos assim, com a empreitada, né, que está sendo feita com a empresa e tal, né? Aí os empresários, assim, para ficar bem na fita, né, digamos assim, para parecer bonito, em vez de chamar
os funcionários, né, os empregados, eles falam colaboradores. Mas vocês entendam qualquer um que colabore ali, né, com o trabalho. Então, o que não pode em relação aos clientes, empregadores e colaboradores? Formular propostas de salários inferiores ao mínimo profissional legal. Ou seja, eu tenho um mínimo profissional legal, né? Como se fosse um salário mínimo da profissão, mas aí eu quero contratar uma pessoa com um salário menor. Eu proponho um salário inferior. Eu vejo que o desemprego está grande. Isso é antiético, né? Para com a profissão. Letra B. Apresentar propostas de honorários com valores vis ou extorsivos, ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis, né? Por exemplo, você apresentar um honorário, cobrar, né, um valor exorbitante, extorsivo, né? Isso é antiético. Mesmo que você seja o único profissional ali daquele local, né? Mas você não pode cobrar algo extorsivo. Ou então, digamos assim, eu quero quebrar a concorrência, aí a profissão tem uma tabela de honorários, né, mínimos, e aí eu começo a aplicar um preço, digamos, metade do preço, né, só para vencer a concorrência, digamos assim, quebrar a concorrência. Isso aí também é antiético, né. Usar de artifícios ou expedientes enganosos, ou seja, enganar para obter vantagens indevidas, vantagens que assim não me cabem, né? Ganhos marginais ou conquista de contratos, né? Ganhar um determinado contrato. É você enganar, né? Para obter algo. Aí vem também você enganar novamente, aqui na letra D, né? Para que impedir, né, o acesso de colaboradores, digamos, às promoções que lhes são devidas, né? As devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional, ou seja, você vai enganar para impedir, né, que aquele colaborador, aquela pessoa, ela obtenha as promoções que lhe são devidas, né, ou evitar que ele se desenvolva profissionalmente. Letra E. Descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação. Ou seja, você deve se certificar, né, sempre que aqueles que estão sob sua coordenação, eles têm as medidas de segurança e de saúde do trabalho, né, sempre cuidadas, né, sempre em ordem ali, que eles têm tudo o que é preciso para a sua segurança. Você não pode também, conduta vedada, suspender serviços contratados de forma injustificada e sem prévia comunicação. Ou seja, sempre que você suspender um serviço que é contratado, você precisa justificar, né, e comunicar a quem contratou o serviço, né. Veja, você não pode impor ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores. Digamos, eu contrato alguns funcionários, mas eu quero que eles trabalhem num ritmo excessivo, né? Digamos assim, eu imponho um ritmo exagerado de trabalho. Aí, se não fazem, eu faço pressão psicológica, eu digo, se vocês não trabalharem nesse ritmo aqui, eu vou demitir vocês, eu vou, sei lá, perseguir vocês, seja lá o que for, né? Exerce uma pressão psicológica e ainda chamo eles de incompetentes, burros, esse tipo de coisa, né? Ou seja, ainda cometo o assédio moral, né? Aí isso não pode, né?
e nas relações com os demais profissionais. Condutas vedadas ainda, né? Intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização do seu titular, ou seja, sempre que eu for intervir no trabalho de outro profissional, eu preciso da autorização do mesmo, salvo no exercício do dever legal. Ou seja, a menos que a lei me imponha fazê-lo, né? Por exemplo, claro que não se trata de engenharia, né? Mas, por exemplo, teve um caso agora nessa época de pandemia onde algumas faculdades privadas, né, demitiram alguns professores e se apropriaram, né, do trabalho desses professores, digamos assim, dando as notas, né, para os alunos. Digamos assim, o diretor da faculdade saiu dando 9 e 10 para todos os alunos, né, os alunos do professor, demitiu o professor e interviu, né, no trabalho dele, o cara foi demitido e nem pôde colocar as notas, né? Digamos assim, isso é extremamente antiético, né? Letra B. Referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão. Isso aqui nem precisaria estar escrito aqui, né? Pra gente... Mas é uma conduta vedada, né? Aqui também, agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão. Ou seja, você discriminar, né, outro profissional ou profissão. Atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro profissional. Nós vimos anteriormente, né, que você é livre, né, para exercer a sua profissão. Então você não pode atentar, né, contra a liberdade do exercício da profissão de outro profissional ou contra os direitos, né, desse outro profissional. Aí vem aqui ante o meio. Ante o meio, condutas vedadas, prestar de má fé, orientação, proposta, prestação técnica ou qualquer ato profissional, ou seja, resume-se aqui, realizar qualquer ato profissional, né, que possa resultar em dano ao meio ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural, de má fé, né, porque quis, né, buscando isso, de má fé. Ou seja, de má fé, eu realizo um ato profissional que pode resultar em dano ao ambiente natural, à saúde, ao patrimônio, né, e tal. E aí vem a questão dos direitos. Finalmente chegamos na parte dos direitos. Veja só. O artigo 11 diz que são reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes às profissões. Ou seja, nós temos, né, direitos coletivos universais, né, os direitos sociais, digamos assim, né, inerentes a todas as profissões. E ele destaca alguns aqui, né? No caso da engenharia e dos outros que esse código abarca. Primeiro, letra A. Livre associação e organização em corporações profissionais. Você pode se associar livremente, né, a corporações profissionais. B. Gozo da exclusividade do exercício profissional. Ou seja, o trabalho do engenheiro, vamos dizer assim, é exclusivo ao engenheiro.
Letra C, tem direito ao reconhecimento legal da profissão, né? Como reconhecimento legal como profissional. Letra D, direito à representação institucional. Aqui as instituições, né, que compõem a profissão lhe representem, né? Aqui ele fala que são reconhecidos os direitos individuais universais. Lá no artigo 11 ele falou dos direitos coletivos universais, né? Aqui são os direitos individuais, inerentes aos profissionais, facultados para o pleno exercício de sua profissão, destacadamente. Aí ele destaca, né? Liberdade de escolha de especialização, ou seja, você pode escolher se especializar no que você quiser. Liberdade de escolha de métodos, procedimentos e forma de expressão, ou seja, você é o profissional, você tem a liberdade, né, de escolher quais são os métodos, procedimentos e forma de expressão que você acha mais adequados para realizar aquele trabalho, né? É que nem o professor, né, digamos assim. O professor, ele tem a liberdade de escolher, né, os métodos, né, e os procedimentos de ensino e tal, que ele considere mais adequados para aquilo que ele vai realizar, né? Então, o engenheiro também é a mesma coisa. Tem direito ao uso do título profissional, direito à exclusividade do ato de ofício a que se dedicar. Essa questão da exclusividade nós já falamos várias vezes, né? A justa remuneração. Veja, na sociedade capitalista, né, que nós vivemos, muitas vezes tem sido questionado esse direito, né, à justa remuneração. Quando você tem um desemprego muito alto, né, digamos assim, as pessoas, elas coagidas ali pela necessidade, né, muitas vezes estão dispostas a abrir mão dessa justa remuneração, né? É claro, mas assim, é uma coisa extremamente antiética, né? Você não reconhecer o direito, né, do profissional à justa remuneração, que é proporcional à sua capacidade e dedicação, né? Ou seja, quanto mais capaz e quanto mais se dedica, né, o profissional tem direito a uma remuneração maior, né, proporcionalmente maior. E também vem os graus de complexidade, risco, né, experiência e especialização requeridos por sua tarefa, né? Então, é isso. Direito também ao provimento de meios e condições de trabalho dignos, eficazes e seguros. Ou seja, você tem direito a condições de trabalho, né, que são dignas, né, eficazes e seguras. Você tem direito também à recusa ou interrupção a interromper, né, um trabalho ou qualquer tarefa, né, quando a julgar incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade pessoais, né? Você não tem titulação, então é algo indigno, né? Algo que lhe indigna, digamos assim, né? Então você tem direito a recusar, tem direito à proteção do seu título, né, de seus contratos e de seu trabalho. Se você criar algo, né, você tem proteção da propriedade intelectual. Tem direito, aí vem mais uma vez a competição honesta no mercado de trabalho. Competição honesta no mercado de trabalho.
Mais uma vez vem a questão da liberdade de associar-se a corporações profissionais. E, por fim, vem que você tem direito à propriedade de seu acervo técnico profissional. Aí vem o último tópicozinho do Código de Ética. Ó, ele veio até a página 39, a página 40 é em branco, né? O último tópico do Código de Ética meio que responde à pergunta que foi feita, né, sobre as punições, digamos assim, né? Veja, todo ato, né, ele diz aqui, constitui-se infração ética, né? Todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. Veja, isso aqui ele extrapola esse código de ética, mas o código de ética ele está incluído nisso, veja. Atente contra os princípios éticos. Esse código de ética ele coloca vários princípios éticos, né? Só que ele não esgota os princípios éticos que, digamos, direcionam a profissão, né? Existem muitos outros que estão espalhados, né? Até em leis e tal, e também princípios de ética em geral, né? Ou seja, se ele atentar contra um princípio ético, né? Ele comete uma infração ética. Outra coisa, se ele descumprir os deveres do ofício, né? Por exemplo, o seu trabalho, a sua profissão tem vários deveres e você não pode descumpri-los, né? Também é uma infração ética. Ou pratique condutas expressamente vedadas, né? Você tem ali as condutas vedadas, mas em outros documentos, digamos assim, né, relativos à profissão, você tem outras condutas vedadas, né, que você não pode fazer. Agora tem que ser expressamente, né? Tem que estar escrito que o sujeito não pode, digamos, descumprir, né, aquilo ali, que ele não pode, aliás, que ele não pode fazer aquilo, né? Ou que lese direitos reconhecidos de outrem, né? Se outras pessoas têm determinados direitos reconhecidos, né, você não pode lesar esses direitos. Então, se você fizer qualquer coisa dessa, vai acontecer uma infração ética. Aí o que é que acontece? Vem a parte da tipificação da infração ética, né? O que é uma tipificação no direito? É quando você diz, por exemplo, qual é o crime ou qual é a infração, né? E você estabelece uma punição para aquilo, né? Uma pena, seja lá o que for, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que vai acontecer uma tipificação da infração ética, né? Para efeito de processo disciplinar. Essa tipificação será estabelecida a partir das disposições desse Código de Ética Profissional na forma que a lei determinar, ou seja, a lei vai determinar como é que vai ser realizada essa tipificação, né, para que haja, né, quando o sujeito cometa uma infração, um processo disciplinar, onde ele será processado, né, e será decidido se ele cometeu ou não aquele fato ali, né, que foi tipificado, e se ele cometeu, ele receberá aquela punição, né, que foi determinada. Então, é basicamente isso, né? O código em si, o código de ética, ele não tipifica, né? Aí aqui em seguida, isso aqui já não cai mais não, tá, pessoal? Estou só mostrando aqui.
você tem um regulamento, né, já para a condução desse processo ético disciplinar. Ou seja, se o sujeito ele falta com a ética, ele já vai entrar nesse processo aqui, um processo ético disciplinar, né? Aí você tem toda uma regulamentação que é bem curtinha, né? Não, mas aí o regulamento está em anexo, né? Aqui. Veja, aí isso aqui vai regular todo um processo disciplinar, que aí se você tiver interesse, né, e depois mais para frente, quando você já estiver estudando talvez engenharia, né, porque na nossa disciplina a gente não teria tempo de ver tudo isso, né? Mas aí você, se tiver interesse, você dá uma olhada nisso aqui, né? Isso aqui tem como é que acontece, né, um processo disciplinar. Ele vai dizer todo o rito, né, do processo, na verdade, né, como se fosse uma espécie de direito processual aqui, né? Mas aí você vai ter, digamos assim, as leis, né? Deixa eu ver se tem algum aqui, eu me esqueci. Ó, veja, aqui já tem uma regulamentação que dispõe sobre o cancelamento de registro profissional por má conduta pública, escândalo ou crime infamante. Aqui você já tem uma pena, né, que é a perda, né, o cancelamento do registro profissional. Aí ele vai dizer como, né, por exemplo, aqui ele fala em imperícia, ele fala em imprudência, negligência, né? Tudo isso aqui tá relacionado à ética, né, e ao código de ética. O código de ética é só digamos assim, aqueles princípios gerais, né, que vão ser esmiuçados em situações mais, digamos assim, concretas, né? Por exemplo, aqui ele diz, ó, falsificar ou adulterar documento público emitido ou registrado pelo CREA para obter vantagem devida para si ou para outra. E por aí vai. Ele vai tipificando quais são os tipos de infração que o sujeito pode cometer, né, que vai resultar no cancelamento da inscrição profissional do sujeito, né? Bom, pessoal, então é isso, né? Esse tema aí da tipificação e etc. é um pouco complicado, né? Mas aí com o tempo vocês vão compreendendo isso aí, né? À medida também que vocês forem fazer engenharia, né, e se aproximarem aí, né, da profissionalização, vocês vão assim ficando mais a par, né, dessa questão. E aí, galera, mais alguma dúvida? Acho que não, ninguém tá falando. Ninguém tá falando, né? É nessa hora que eu não sei se o pessoal dormiu, viu, Edson? Ou se ainda tá por aí, né? Eu tô aqui. Beleza. Até agora não, nenhuma dúvida não. Pronto, então tá ótimo, pessoal. A gente fica por aqui, né? E fiquem de olho lá no Moodle, façam as tarefas, estudem bastante, né?
Teve um pessoal que tirou nota boa, né, na primeira unidade, mas via de regra as notas ficaram abaixo, né, até do que eu esperava, né? Ficaram muito abaixo, então o momento assim da recuperação aí, né, para quem tirou nota baixa seria essa segunda unidade, né, querendo ou não, ela é bem mais simples, mais rápida e o assunto é mais curto, né? Então pronto, valeu pessoal. Então vamos. Professor, Oi. sobre as respostas do questionário, no caso da prova, né? Sim. Não sei se o senhor disponibilizou quais eram as questões certas, mas tinha como você fazer isso para a gente saber onde errou? Aquele lá, o primeiro, Aquele que valia 6 pontos, que era de marcar. No meu aparecia as respostas certas. aparecia, né? No meu apareceu já. Pois eu vou olhar depois, porque quando eu fui olhar a nota não estava aparecendo aí. Mas eu vou olhar de novo. Parece que apareceu. Se não, eu depois posso ver se eu consigo lá no seu. Beleza. Ana Bia Beatriz. tá dizendo no chat lá. Ela disse que dá para ver, né? É só acessar o questionário novamente, né? Aí você vê, viu, Jean? Se você conseguir, beleza. Se não, você me manda um e-mail que eu vejo se eu pego para você, tá? Aí eu tiro um print ali, sei lá, e envio, né? Certo. O seu e-mail é aquele que tem no CGA? O que tem no SIGA é nitrorrizo, né? Isso. Mas Porque também. depois da prova, apareceu um questionário lá que eu falei até com o Edson se ele tinha respondido ou não, que a gente não sabia para que era aquele questionário. E você também não tinha dado nenhum aviso se era para responder ou não, que eu acho que foi até sexta-feira passada. Aí eu mandei um e-mail para você, só que eu você não tem me respondido. Não sei se já respondeu ou se não viu, não sei. Tinha mandado para ela. Eu não sei também se você utilizava aquele e-mail. Não, eu utilizo sim. Agora o que tem acontecido, viu, Jean? É que alguns alunos têm mandado e-mails e os e-mails não têm chegado. E às vezes eu mando e-mails para alunos também e os e-mails não chegam. Tá entendendo? Aquele questionário ali teve uma aluna que a prova deu erro, só que eu tava com muito pouco tempo de fazer as coisas, aí eu preparei aquele questionário que era um questionário igual ao que vocês fizeram, né? Mas como a prova dela deu erro, aí foi para ela fazer a prova novamente. Só que muita gente viu aquilo ali, eu achei que ninguém estava olhando, né? O Moodle. Aí eu digo, eu vou botar e botei questionário 1. Eu devia ter botado uma coisa mais assim, eu não sei se adiantaria, né? Mas que pouca gente entendesse, algum código, alguma coisa, né? Ou então dizendo, não responder isso aqui, alguma coisa do tipo. Mas aí Eu vi até que tinha senha lá naquele questionário, né? Tinha uma senha, alguma coisa assim do tipo. tinha uma senha que era só para ela entrar, né? Aí eu mandei a senha para ela, né? Para ninguém conseguir fazer. Aí muita gente ficou me perguntando, eu respondi para várias pessoas, né? Aí até disseram, uma aluna fez, mande um e-mail para todo mundo, que tá todo mundo desesperado. Aí eu digo, danou-se, né? Agora eu causei o tumulto aí, né? Aí, só que eu não tive tempo, né? Que eu tive muito contratempo nesses últimos dias e tal. Mas beleza, né? Passou, né? E agora a gente tá na segunda unidade, né? Mas foi isso. Aí, viu, Jean? Eu tenho dois e-mails. Eu tenho aquele lá e tenho esse aqui também, que é o oficial da UFESA, né? Pronto, já peguei ele aqui, já anotei. No- Caso aparecer mais alguma dúvida, aí eu entro em contato por esse outro.
Ou você pode entrar colocar a dúvida no Moodle mesmo, né? No espaço de dúvidas. É bom que, por exemplo, se alguém tivesse mandado essa dúvida pelo Moodle, eu tinha respondido lá, né? E aí já tinha esclarecido todo mundo. Eu até ia mandar pelo Moodle, só que eu disse, não, eu acho que não precisa por aqui não. Aí pronto, aí eu também nem sabia que muita gente tinha lhe perguntado, que eu achei que pouca gente tinha visto, entendeu? Eu também, eu achei que ninguém estava acessando, né? Mas eu acho que uma pessoa conta para outra. Aí o que é esse questionário, né, e tal. Aí ficou todo mundo desesperado ali. Aí eu recebi uns. Não foram tantos assim, não. Foram uns 5 e-mails que eu recebi, né? Ou menos, uns 4 ou 5. Aí eu respondi, né? Aí eu ia até mandar um aviso daqueles que eu mando pelo Siga e tal, mas aí, poxa, para entrar no Siga é uma 9 horas danada e tal. Terminei não fazendo, né? Mas, beleza, passaram-se alguns dias, ninguém mais perguntou, né? Aí eu digo, eu acho que quem tava com dúvida já esclareceu, né? Mas pronto, beleza. Vocês podem entrar em contato nesse e-mail aí, que é o institucional, né? No outro também, que está no Siga, eu também respondo. E de preferência pelo Moodle lá, que ajuda os colegas de vocês, né? Com as dúvidas. Certo. Professor, só mais uma dúvida. De- Que no caso lá no CGA, a segunda avaliação está marcada para dia 16, acho que é segunda-feira. É, Aí no caso, é segunda-feira mesmo. no dia 16, segunda-feira, né? A- Porque eu ia até pedir para você tentar colocar no dia da sua disciplina, porque como o outro foi na terça-feira e como eu tinha aula de outras disciplinas, eu só consegui fazer o questionário à noite. mas para você fica ruim fazer à noite já? É um questionário. Não, deu certo, entendeu? Oi? Só que, por exemplo, se fosse no dia da disciplina, aí ficaria melhor porque eu usaria o horário da disciplina para fazer a prova. Ah, sim. Mas, que nem Ana Beatriz colocou aí, que como você liberou pelo dia inteiro, né? Então deu certo. Geralmente eu boto esses questionários 24 horas, né? Porque aí você tem o dia inteiro, né, para fazer ali. E também esse questionário você vai resolver rapidamente, assim, é muito mais rápido que o outro, tá entendendo? Então acho que não vai ter problema não você fazer na segunda. Você pega um, Certo. você pega um tempinho ali, né? Tá assistindo Netflix, aí entre um episódio e outro ali você faz o questionário e resolve a história ali. Beleza? Pronto, pessoal. Então é isso, né? Fiquem de olho lá no Moodle, próximo encontro síncrono. Estudem bastante. Olha, essa de segunda para cá eu já li esse código de ética, né, 4 vezes. Então, veja, em uma semana, né, de hoje para segunda, digamos assim, dá para ler umas 10 vezes aí, né? Então, estudo bastante que eu só quero nota máxima aí no questionário. Oi, a de segunda é questionário também, viu, Ana? Tem uma tarefa, né, que é sobre se são 22 questões. Não, parece que é. Ela tá com 10 questões. E eu acho que eu não vou inserir mais não, vão ficar as 10 mesmo, né? Então, é uma coisa assim de eu disponibilizei 1 hora e meia lá. Achou 22 muita, Fê? É nada. É não, 22 tá boa. Eu pensei em botar umas 60, mas assim,
Aí eu digo, não, deixa umas 22 aí. Aí o Jean disse que quase não terminava também. Mas o segundo vai ser 10. Pronto, beleza então. Mais alguma coisa? Por enquanto, só isso. Qualquer dúvida a mais, a gente manda no Moodle. Valeu então. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Foi um prazer e até a próxima aí. Valeu. Pois é, até mais a todos. Até mais.